E aí galera, hoje aqui na bancada temos essa super máquina, este gravador de rolo Revox B77. Esse aqui especificamente fabricado em 1978, equipamento fantástico, né? Tecnologia suíça, a qualidade de som desse cara aqui é incrível, comparado aí com seus concorrentes, né, de época, outras marcas. Por ser tecnologia suíça, qual que é o ponto principal dele, né? A precisão mecânica. Todas as peças mecânicas, as partes móveis dele, né? Tudo da mais alta precisão e qualidade. Então é uma máquina realmente feita, foi projetada pensando na durabilidade, na precisão mecânica. E também tem que ressaltar a qualidade de som. É um equipamento que tem uma resposta em frequência excelente, que chega fácil nos 20 kHz, né? E toda a parte eletrônica dessa máquina é discreta, né? Ele praticamente não utiliza circuitos integrados na parte responsável em pré-amplificar os sinais de áudio. Então a eletrônica de circuitos integrados nesse equipamento ela é usada somente na parte de controle, né? Porque ele tem todos os controles são eletrônicos, né? Então, diferentemente de muitos gravadores, que os controles eram partes mecânicas, né? Eram alavancas mecânicas, aqui é tudo controlado por solenoides elétricas, né? E os motores, né? Ele possui 3 motores, um para o capstan e outros 2, um para cada rolo. Estes 2 motores são motores AC convencionais. Este motor aqui é um motor AC, porém direct drive. Então o que acontece? Ele é servo controlado. Existe um dispositivo eletrônico que capta a velocidade de rotação do motor, né? Monitora aí a todo momento essa velocidade de rotação e corrige por meio de um circuito eletrônico essa velocidade. Qual que é a vantagem disso, né? É garantir um baixíssimo wow e flutter, baixíssima variação na velocidade da fita. De resto, é uma máquina convencional. Esse daqui especificamente possui velocidades de 3,3 polegadas por segundo, 7 polegadas e meio, né, que é o dobro. Os controles restantes aqui, né, que você tem, ele tem uma coisa interessante que é a saída para 2 fones. Então, 2 pessoas conseguem ouvir simultaneamente. Entradas separadas para microfone, esquerdo e direito. E os controles adicionais, né, de volume, a escolha do sinal de monitor e a escolha do sinal de entrada para gravação no canal esquerdo e direito. E esses 2 belos VUs aqui, analógicos, que quando a máquina é ligada, eles se acendem, ficam bem bonitos, né? Dão esse ar bem retrô, bem vintage, típico dos anos 70. Nós temos aqui um contador analógico, mecânico, né? Tem essa ferramenta bem interessante, que é um cortador de fita. Então você coloca a fita magnética aqui, faz o corte, ela já corta no ângulo certo. E temos esse anteparo aqui para proteção, né? Então quando você coloca a fita, você pode fechar aqui. Fica uma coisa mais discreta. Aqui nós temos o botão que permite a escolha do tamanho do carretel, aquele carretel menor ou o grande mesmo, né? Para vocês terem uma ideia do tamanho do carretel, ó, este é o tamanho grande. Ele fica com este aspecto. E aqui nós temos, ao retirar essa tampa de alumínio, temos acesso ao bloco dos cabeçotes.
primeiro dispositivo aqui é um sensor de fita, é um sensor óptico. Por exemplo, você está rebobinando e acaba a fita, a luz deixa de ser interrompida, né? O sistema detecta que a fita acabou, portanto, e a máquina dá stop automaticamente. Esse aqui é o primeiro cabeçote, é o de apagamento. Ele simplesmente apaga o que está gravado na fita. Aqui nós temos o cabeçote de gravação e o cabeçote de reprodução. O cabeçote de reprodução, ele possui um anteparo, né? Quando é acionado o play, esse anteparo ele cobre, ele protege a fita contra interferências de campos eletromagnéticos, porque o cabeçote de reprodução ele é muito sensível aos campos eletromagnéticos, né? Então esse anteparo serve para blindagem eletromagnética. Aqui nós temos o capstan e o pinch roller. Quando é acionado o play, esse pinch roller sobe, né? Um solenoide faz esse movimento, encosta no eixo do capstan, tracionando a fita, né? Então a fita passa a tracionar por aqui. Aqui na parte de trás da máquina nós temos o seletor de tensões, que vão de 100 até 240 volts. Conector para a tomada, a entrada de força, né? Fusível. Aqui nós temos a entrada auxiliar, RCA, saída também RCA, com o controle, ajuste de nível de saída, né? A entrada padrão europeu, DIN, e temos aqui duas entradas para controles remotos. Um é um controle para a velocidade do capstan, e aqui é um controle remoto das funções aqui do painel, as funções de transporte, né? REC, play, avanço e retrocesso, stop e pause também. Essas são as funções desse Revox B77. Bom, essa máquina está impecável, está 100% funcional, não tem nada deteriorado, nada estragado, né? O que eu já fiz nela foi a limpeza aqui dos potenciômetros e dessas chaves, que é um processo bem trabalhoso. Eu acabei nem filmando essa etapa, né? Mas essas chaves aqui elas são bem complicadas porque elas utilizam a própria PCB, tem uma placa de circuito impresso aqui por trás, né? Que por sinal é a placa mãe, a placa que recebe todos os módulos, né? Já vou mostrar para vocês que é uma máquina toda modular. E nessa PCB estão os contatos elétricos dessas chaves aqui, ó. Essas três chaves: monitor, record left e record right. E também esses três botões aqui, ó. O que falta fazer é trocar alguns capacitores, porque é o seguinte, essa máquina está 100% original. Nunca foi trocado nada, nem sequer um capacitor. Assim que eu recebi a máquina, eu já fiz o teste com o medidor ESR e um capacímetro. Todos os capacitores, os eletrolíticos principalmente, né? Mas também os capacitores de poliéster. E ela tem uma penca de capacitores de tântalo. Os capacitores de tântalo eles são muito famosos por falharem e nem darem sinal. E, geralmente quando eles falham, eles entram em curto. E aí faz um estrago danado aí nos circuitos eletrônicos. Então capacitor de tântalo, você precisa ter muita atenção e cuidado. Então eu fiz essas medições e constatei aí alguns componentes que precisam ser trocados, porque realmente estão com valores de resistência em série muito altos. Mas o dono optou por realizar a troca somente do que estava ruim. Então já compramos os componentes, foram comprados se não me engano pela Mauser, extrema qualidade, né?
Esse tipo de equipamento, pessoal, não é bom economizar, porque depois a dor de cabeça pode ser muito, muito maior. E a carcaça, ela sai por completo. Carcaça plástica. Daí nós temos acesso completo à parte eletrônica. Reparem na qualidade desse equipamento, na qualidade de construção, né? Embora o case seja de plástico, ele possui uma estrutura de ferro, ó, extremamente robusta. Temos os módulos eletrônicos para as diferentes funções, né? Então, se eu não me engano, isso daqui é responsável pelo bias. Este daqui é responsável, é um amplificador de gravação. Aqui, essas duas placas, amplificador de playback dos fones. Essa aqui é a placa responsável pelo módulo de monitoração também e dos VUs. Aqui nós temos uma placa do circuito eletrônico do Direct Drive, desse motor, né, do Capstan. É o servo controle. E aqui é a placa de controle das funções aqui do painel, né, as funções de transporte. Play, stop, avanço, retrocesso. São essas as funções. Estou verificando individualmente cada capacitor, né, incluindo esses tântalos. Aí essa daqui, ó, é a placa de reprodução. Os capacitores eletrolíticos 100% ok. Agora, esses dois tântalos, eles são de 100 micro e 3 volts. Tanto esse quanto este, né? Esse do canal, se não me engano, é o canal direito e esse daqui é o esquerdo. 100 microfarads no teste de ESR é praticamente um curto. Então o ponteiro praticamente vai a zero, né? Como se fosse um curto. Então eu vou mostrar que esse daqui, ó, ele está ótimo. Praticamente um curto, ó. Agora, deste outro canal está com uma resistência, ó, de aproximadamente 5 ohms. O grande problema, vou mostrar agora no esquema, é que este capacitor é exatamente essa peça daqui. Então são dois estágios, né, em emissor comum, e o ganho, a resistência que está no coletor sobre a resistência que está no emissor, aproximadamente, né? Então desse estágio aqui, dessa primeira etapa, o capacitor ele não afeta muito o ganho, porque o que está em jogo é esse resistor de emissor, né? Agora, para essa outra etapa aqui, é que é o problema, porque você tem um capacitor aqui que está colocando em curto, né? É um curto em corrente alternada, esse ponto. Um curto para o terra. E aí o ganho vai ser essa resistência dividido por esse R14, que é 68 ohms, que é um valor baixo. Então, se esse capacitor, que deveria ter aí praticamente zero, ele está virtualmente em série com essa resistência, né? Então o sinal ele vai fluir aqui, ó, boa parte dele, né? Uma parte vai desviar para cá, que é uma resistência de 1.8K. Agora imagine, se de um lado você tem o sinal fluindo, né, por uma resistência de praticamente 68 ohms, com capacitor aí praticamente em zero, como nós vimos, né? E do outro você vai ter 68 mais 5 ohms. Então aqui já dá uma diferença de ganho. O mesmo problema ocorre nessa placa do amplificador de entrada. Esse capacitor aqui eletrolítico, ele é de 220 micro por 25 volts, né? Também praticamente um curto, né? E aqui nós temos, ó, uma resistência em torno de 7 ohms. Uma resistência bem alta.
Ele é menos crítico, porque olhando o esquema aqui, é apenas um capacitor de desacoplamento da fonte, um filtro RC, né? Aqui eu tenho os componentes que serão trocados, todos comprados na Mouser. Então nós temos aqui capacitor de filtragem utilizado na entrada de energia, um capacitor do tipo X2, né? 47 micro, para ser usado diretamente conectado à rede. Capacitores do tipo X2 de poliéster, eles têm a característica de que quando eles falham, ao invés de entrar em curto, eles abrem. Então é um capacitor de segurança. Como ele é conectado direto na rede elétrica, é interessante, por segurança, obviamente, que ele não entre em curto. Esse daqui é o capacitor eletrolítico, 220 micro 25 volts. Só que ele é axial. Esse daqui é um capacitor também da Vima, também X2, ó, capacitor de segurança, de 0,1 microfarad, né? 250 VAC. E dois capacitores de tântalo de 100 microfarads, 3 volts. Esses daqui são usados no circuito de pré-amplificação. Primeiramente eu vou verificar a precisão dele, da medida ESR, que é uma resistência, né? Vou colocar ali na função de medida do ESR. A medida do ESR ela é feita na frequência de 100 kHz, por padrão, né? Então colocarei aqui 100 kHz. E vou usar um resistor padrão, um resistor de 460 ohms, com precisão de 0,02%. Apenas para verificar a calibração do aparelho. É bom fazer isso de tempos em tempos. Obviamente eu já fiz isso antes desse vídeo, né, para verificar a precisão, mas eu só quero mostrar para vocês que uma forma de verificar a exatidão não só de medidores de resistência DC, ou multímetros, né, mas também de medidores ESR, é utilizando um resistor padrão. Uma carga como essa, que é puramente resistiva, mesmo na frequência de 100 kHz, ela deverá apresentar o mesmo valor da resistência DC. Basta colocar aqui, ó. Temos aí, ó, o valor exato, 0,4599. Feito isso, podemos então verificar primeiramente esses tântalos. Temos aí uma resistência equivalente em série de 0,25 e no outro também, ó, 0,25. Agora eu vou verificar esses capacitores eletrolíticos de 220 micro. Zero ponto 0,63, também dentro da normalidade. Capacitores eletrolíticos acima de 47 micro, 100 micro, né, como é o caso aqui, qualquer valor aí abaixo de 1 ohm, já podemos considerar que ele está bom. Valores acima disso já é uma preocupação, né, para capacitores acima de 100 microfarads.
Existem tabelas na internet, só você digitar, né? Tabelas resistência equivalente em série ou tabelas de ESR. E lá você tem a relação do valor do capacitor versus a resistência máxima admitida. Estes aqui estão dentro da normalidade, então não há com o que se preocupar. A primeira placa a ser realizada a troca é esta daqui. Ela é responsável pela pré-amplificação do sinal que vem do cabeçote de reprodução. Então essas placas, elas facilmente são extraídas porque elas são todas presas por conectores. Basta você fazer assim que você já extrai. A gente pode reparar que é totalmente discreta, não existem circuitos integrados, apenas transistores, os típicos transistores da linha BC. Não sei se é possível enxergar, mas temos aí BC 238, 239 e aqui os clássicos BCs 109, que é um precursor do BC 549, 550, que são transistores, no caso 109, né, o transistor NPN de baixo ruído. E esses dois trimpotes, né, você ajusta aqui o nível de reprodução. Como eu já mencionei, né, todos esses capacitores eletrolíticos eles são originais, são alemães. E eu já fiz a verificação individual de cada um deles com medidor ESR e com capacímetro. E todos eles testaram muito bem. Os únicos que não testaram bem foram esses dois tântalos. Bom, então a troca dos componentes já foi realizada, né? Ao todo foram 2 capacitores de tântalo na placa de reprodução, um capacitor eletrolítico aqui na placa amplificadora dos fones, depois um capacitor de poliéster na placa do controle do capstan, do servo do capstan, e um capacitor na entrada CA, né? Então agora, o próximo passo, eu vou mexer aqui nesse contador mecânico. Esse contador aqui é original, evidentemente, mas o cliente ele adquiriu um kit fabricado na Europa, uma pessoa lá que vende esse kit na internet, se não me engano no eBay, que é um contador digital. Ele é feito exatamente sob medida para o B77. Ele é instalado assim, nessa posição, né? E nós temos aqui display de 7 segmentos de LEDs, né, vermelhos. E aqui a parte do circuito. Utiliza um PIC. E o sensor óptico. Então isso daqui é interessante porque ele dá mais precisão na contagem. Então para fazer a troca é muito simples, vou tirar esse painel. Tem que tirar essa proteção. Aí tem que tirar o pinch roller. Nós temos 5 parafusos. Basta retirar a tampa. Nós temos acesso ao mecanismo, né? Nós vemos aqui o sistema de freios. Ele tem umas cintas de aço aqui. Aqui nós temos um solenoide. Quando você dá o play, o solenoide libera os freios para correr solto aqui. Aqui nós temos um outro solenoide que é do capstan,
paint roller, né? Melhor dizendo. Aqui é o bloco dos cabeçotes, contador. Para fazer a troca e instalar o kit do contador digital, é fornecido aqui um suporte e o cabeamento para alimentação. Isso é junto com o kit, né? E tem aqui um manualzinho de instruções. Muito simples, basta você seguir estritamente. Então, para trocar, a gente tem que tirar esses dois parafusos. Vamos tirar a correia. O mecanismo já sai por inteiro. Essa pecinha aqui, fabricada em impressora 3D. A gente pode ver, né, as marcas aqui. Essa pecinha encaixa entre esse conector, ó, esse terminal. Fica assim. Que é o suporte aqui, ó. Bom, uma coisa importante que é mencionado aqui no manual é que você deve remover essa janela transparente de plástico, porque para evitar que, ó, é o que está acontecendo aqui, a peça plástica está encostando no display, ó, por conta dessa janelinha plástica daqui. Então, antes de remover, eu acho importante testar se o display está funcionando. O kit fornece estes conectores para alimentação. É muito simples, basta você conectar este pino. Aí temos que passar essa linha aqui por trás, né? Posso passar o cabeamento aqui por trás do chassi, de toda essa parte eletrônica, né? Tá passando por aqui, ó. Então temos que fazer a conexão elétrica. Devemos tirar aqui esses dois terminais, negativo e positivo. Daí nós temos que isolar. O kit fornece esses dois isoladores de terminais, ó. Então, pessoal, o kit foi instalado do display digital. Vamos para um teste rápido, ó. Vou ligar a máquina aqui. Essa variação nos dígitos que vocês estão observando é só na filmagem. E é um display multiplexado, então ele aparece para vocês aí dígito a dígito, né? Correndo. Mas já temos kit funcionando, ó. Já está contando. E zerando também. Então, uma rápida demonstração do contador. Também aqui do sensor de presença da fita, né? Se eu der play agora, ó, ele não segura a função. Se a fita está presente, ela bloqueia a luz nesse sensor. E aí temos, ó. E aqui é o contador funcionando. Na hora que acaba a fita, o aparelho dá stop. Bom, vamos medir então a flutuação na velocidade. Liguei dois aparelhos diferentes. Eles estão calibrados, né? Foram calibrados recentemente. Então aqui nós temos, ó. Estou trabalhando com um padrão europeu chamado
IEC ou DIN, que é o mesmo padrão que a gente encontra no manual, né? Essa norma aqui, 45507. Então, pelo manual, esse aqui é do B77MK2, que é um pouquinho diferente, mas a parte do sistema de motores, né, é idêntica. Inclusive as especificações são bem parecidas. Então aqui nós temos, ó, a menor velocidade, flutuação menor do que 0.1. A velocidade 7,5, 0.08. Lembrando que esse método é medido com uma fita padrão. O método que eu vou usar aqui é medir o playback, né, em tempo real da gravação. Isso dá, em média, um valor aproximadamente 2 vezes maior do que o real. Então, o que a gente vai ler nos instrumentos ali, você tem que dividir mais ou menos por 2, né? Aproximadamente 1.8. As especificações, né, mostram que é em torno de 1.8 a 2 vezes menor. Então, vamos ler valores bem maiores do que esse, mas não significa que o aparelho está com defeito, né? Só uma questão de método usado na medição. Então, com os dois equipamentos aqui na escala de 0,3%, sinal de teste de 3,15 kHz, estamos os filtros desligados, né? Ou seja, uma medição não ponderada. Então temos aqui, ó, algo em torno de 0,15% na velocidade de 7,5. Lembrando que a medição geralmente é feita com uma ponderação. Então eu vou ligar aqui o filtro. E agora sim, temos o valor de 0,05%. Nesse aparelho, mais uma coisa que vale a pena a gente mostrar, o sinal do flutter, que são as variações de alta frequência, né, de 6 Hz até 200 Hz, ele é bem maior do que de wah. Então se eu colocar aqui, ó, este é o sinal de flutter. Geralmente as variações de alta frequência não são tão perceptíveis quanto as de baixa, ó. Então isso é um bom sinal, né? Se a variação de wah fosse muito maior do que flutter, corresponderia a um problema no sistema de transporte, né? Que não é o caso aqui. Agora vamos ver em 3 3/4. Obviamente será maior, né? Temos aí, ó, em torno de 0,1%. Vamos aqui para o teste distorção harmônica total. Tenho este computador que vai gerar os sinais. Esse daqui é um DAC, conversor DA externo de alta resolução. Ele tem até 130 dB em relação ao sinal ruído. Consegue trabalhar até 384 kHz de taxa de amostragem. Estou trabalhando aqui
em 96K 24 bits. O sinal gerado pelo DAC entra no gravador. A saída do gravador está ligada neste outro conversor AD, trabalhando também em 96 kHz, 24 bits. E esse cara tem uma resolução, uma relação sinal-ruído de até 120 decibéis. Esse é o nível de ruído sem sinal no gravador. Podemos ver que ele tem um pequeno pico aqui em menos 100 dB em 60 Hz. Esse pico inevitável são os ruídos captados pelo cabeamento e gerados, internamente pela própria máquina, do próprio gravador. Mas estamos falando aí de menos 100 dB. Aqui eu tenho um sinal de 1K que eu vou injetar agora no gravador. Coloquei aqui no modo monitor input, ou seja, o sinal está entrando e saindo diretamente. O gravador está atuando apenas como um bypass deste sinal. E aqui nós temos a distorção residual de 0,005%. Distorção harmônica mais ruído, obviamente, é mais alta, 0,02%, por conta dessa sujeira da rede elétrica. Temos o pico em 1K, um pequeno pico aqui a menos 100 dB em 2 kHz, ou seja, uma distorção do segundo harmônico, gerada pelo circuito de pré-amplificação do Revox. Os demais harmônicos nem aparecem aqui. Agora então teremos o teste com gravação. Estamos em 0 dB, modo tape. Este é o gráfico de THD da gravação. Estamos lendo aqui, 0,15% distorção harmônica, 0,4% THD mais N. Temos aqui o fundamental, 1K, segundo harmônico, terceiro harmônico. As especificações desse equipamento dizem distorção menor do que 0,6% em 0 VU. Resultado excepcional. Se aumentarmos o nível do sinal, teremos um incremento da distorção harmônica, gravando aí a aproximadamente menos 5, menos 10 dB. Temos uma THD até menor, 0,1%, gravando em aproximadamente menos 8 dB.
Everything is broken. Broken bottles, broken plates, broken switches, broken gates, broken dishes, broken parts. Streets are filled with broken hearts. Broken words are never meant to be spoken. Everything is broken. Now it seems like every time you start to turn around, something else just hit the ground. Broken cutters, broken saws, broken buckles, broken laws, broken bodies, broken bones, broken voices on broken floors. Take a deep breath, and it feels like you're choking. Everything is broken.